Fala galera, beleza? Hoje nós vamos iniciar mais um novo conteúdo chamado Problemas de Transporte. E aqui nós vamos ter alguns objetivos. Nesse capítulo nós vamos também abordar modelos de transporte com transbordo, que é o produto não vai diretamente para o cliente, ele faz uma rota alternativa, depois eu vou explicar melhor sobre isso. E depois também iremos ver casos de designação de tarefas. Por exemplo, se tem um certo número de serviços que devem ser executados, como destinar isso com um custo menor. Além disso, nós vamos ver problemas de cálculo, de menor custo, como canto noroeste, método de Vogel e custo mínimo. E também vamos usar o método simplex para poder resolver os nossos problemas através do Solve. Vamos lá? Então, o que é o problema de transporte? Como que a gente caracteriza ele? Então, o objetivo do problema de transporte é determinar a rede de caminhos possíveis de transporte e os destinos para os quais os produtos devem dirigir para que o custo total do transporte seja mínimo. Então, aqui a gente vai trabalhar com custo mínimo sempre. Custo de rota, O menor custo de rota. Então, a ideia é o quê? Por exemplo, eu tenho 3 fábricas e eu tenho 3 depósitos. Quais são as possíveis rotas e com menor custo? Como que eu vou abastecer os meus depósitos gerando um custo de transporte mínimo? Essa é a ideia. Então, essa situação ela é encontrada por uma empresa que tem fábricas localizadas em algumas cidades e depósitos em outras. E deve determinar um programa de transporte de modo a satisfazer a demanda dos seus produtos. Então, respeitar a capacidade das fábricas e dos depósitos e minimizar seu gasto com transporte. Essa aqui é a parte principal. Eu tenho que respeitar o que a fábrica pode fabricar e a quantidade que o depósito pode absorver. E como que eu faço para enviar esses produtos de forma que o custo seja mínimo? Então, essa é a ideia do problema de transporte, beleza? E como se dá a formulação do problema de transporte? Então, o caso geral é feito da seguinte forma. Imagine que existam M fontes. O que significa fontes? Número de fábricas. Pode ser um exemplo. Então, o número de fábricas de um produto, E cada fonte pode fornecer a quantidade A, ou seja, cada fábrica pode fornecer uma determinada quantidade. Por outro lado, existe N mercados, ou seja, destinos, cada qual podendo absorver uma quantidade B. Então, A é a quantidade que eu posso fornecer e B é a quantidade que eu posso absorver ou receber. Beleza? Então, sabe-se que o custo de transportar uma unidade do produto da fonte I para o mercado J é dado por CIJ. É um índice aqui, CIJ, é como se fosse uma matriz, tá, gente? Então, I é a fonte, J é mercado e CIJ é o custo. Qual é o objetivo? É determinar o número de unidades que devem ser transportadas de cada fonte para cada destino de modo a minimizar o custo total. Então, esse aqui é o caso geral. E como que a gente monta a nossa programação linear desse caso geral? Vamos ver. Então, para poder a gente entender melhor a formulação do meu problema, eu tenho aqui um exemplo, fonte 1 e fonte 2, fábrica 1 e fábrica 2. E eu tenho as capacidades de fornecimento, capacidade A1 e capacidade A2. Depois a gente pode ver isso com valores, mas aqui é o caso geral, o caso genérico. Então, eu tenho 2 fontes e tenho 3 destinos, por exemplo, destino 1, 2 e 3, com as capacidades de absorção. B1, B2 e B3. Aqui, o custo de cada rota. O custo da fonte 1 para o destino 1 é o C11, ou C11. O custo da fonte 1 para o destino 2 é C12. E assim eu tenho para cada um. Tá bom? Então, esse aqui é o meu esqueminha para entender a formulação do meu problema. E eu posso escrever tudo isso aqui como uma programação linear, colocando lá as variáveis, a função objetivo e as restrições. Mas depois a gente vê isso. Vamos ver um caso com números. Vamos pegar aqui esse outro exemplo. Eu tenho aqui 3 fontes e eu tenho aqui
a fonte A, a fábrica A, pode fornecer 50, a fábrica 2, 100 e a 3, 120. E aqui eu tenho dois destinos. Destino 1 pode receber o B1 aqui é 100, destino 2, B2 igual a 170. Reparem, se eu somar aqui 100 mais 170 dá 270. Da mesma forma que as fábricas aqui podem fornecer quanto? 50 mais 100 mais 120, 270. Então, está equilibrado aqui, né? O que a fábrica vai fornecer é o que o destino pode absorver. E aqui eu tenho os custos de cada rota. 10 para o destino C11, C12, 12, C21, 20. Aqui eu tenho o custo de cada rota. Beleza? Então depois a gente vai ver como escrever isso aqui no modelo de programação linear. Antes, a gente vai ver uma outra forma de representar ou de apresentar o modelo. A gente tem essa maneira aqui, A gente pode apresentar ou representar o modelo por uma tabela. Eu tenho aqui origem, né? Origem 1, 2 e 3, e tenho dois destinos. Então aqui no meio fica os custos de rota, Da origem 1 para o destino 1 foi 10. Voltando aqui, C11, 10. E a gente pode representar dessa forma. Aonde eu posso colocar a origem 1 tem 50 de disponibilidade, a fábrica 2, a origem 2, 100, 120. Da mesma forma para o destino. O destino 1 ele precisa de quanto? De 100. Então eu posso representar o meu esqueminha através de uma tabela. Tá certo? Mas também podemos representar desta forma. E essa forma aqui, ela é a mais utilizada, tá? E é a mesma ideia. Eu tenho fonte 1, 2 e 3. E o X11 é a quantidade que eu vou fornecer da fábrica 1 para o destino 1. E aqui no meiozinho aqui, o 10 é o custo desta rota. Então eu posso representar desta forma. Embaixo eu coloco as minhas necessidades, 100, 170, e aqui nesse cantinho aqui direito a capacidade de fornecimento. Então essa forma aqui que a gente vai mais utilizar para poder fazer os nossos cálculos, nossas contas, tá certo? Tá, mas como que eu monto o modelo de programação linear? Bom, o modelo de programação linear fica bem simples, galera. O que acontece? A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é quem são as variáveis do meu problema. E aí eu vou ter quantas variáveis? Eu vou ter essas quantidades aqui, x11, x12, x21. Então, se vocês repararem aqui, eu tenho 6 variáveis. E como que eu transcrevo elas? O que significa elas? Quantidade a ser transportada da origem I para o destino J. Então, x11 é a quantidade a ser transportada da origem 1 para o destino 1. E assim sucessivamente para os outros. Então, eu coloco um índice aí IJ, sendo que esses índices vão variar aí de 1, 2, 3, vai depender do problema, tá bom? E depois de determinada aí as variáveis, eu consigo montar a função objetivo. A função objetiva é de minimização de custo de transporte. E como que eu faço isso? É fácil, eu vou pegar o valor do custo para aquela rota vezes a quantidade que eu vou transportar. Então é o 10 vezes x11, 12 vezes x12 e assim vai. Olha lá, o custo então ficou igual a 10x11 mais 12x12 mais 20x21 mais 8x22 mais 6x31 mais 15x32. Então isso aqui é a nossa função objetivo. Bom, e o modelo de programação linear, a gente também tem as nossas restrições. Então a gente tem as restrições aqui das retiradas lá da fábrica, ou seja, da fábrica 1, a soma dos produtos não pode passar de 50, da fábrica 2 não pode passar de 100 e da fábrica 3 não pode passar de 120. Se a gente for olhar para o nosso modelinho aqui, é só fazer isso aqui, esse mais esse não pode passar de 50. Esse mais esse não pode passar de 100 e assim sucessivamente. Então, como se eu estivesse somando aqui em linha. Bom, se eu somei em linha, as outras restrições, né, que seria para o destino, não pode passar de 100. Então, eu posso somar aqui, x11 mais x21 mais x31 tem que ser igual a 100.
que é o que é o que a gente chama de chegadas, né? Então, as necessidades não podem passar o que eu estou pedindo. Então, tem que chegar exatamente igual. Então, ficaria x11 mais x21 mais x31 igual a 100. E a outra, x12 mais x22 mais x32 igual a 170. Então, aqui eu coloquei todas as restrições. Eu tenho 5 restrições técnicas. Lógico que as de não negatividade também estão embutidas aí. Então, um modelinho completo ficaria desse jeito de programação linear. E como que eu faço para resolver esse modelo? A gente pode ir lá no Excel e jogar no Solver. Só tomar cuidado com o sinal de igualdade, tá certo? Então, essa é uma das formas de resolver o nosso problema aí de programação linear e problema de transporte. Beleza. Então, agora o caso geral ficaria assim, ó, a modelagem do problema para o caso geral. Beleza. Mas como que fica então o caso genérico, né, para N fábricas, N destinos? Ficaria dessa forma. A função objetivo é de minimização e eu tenho 2 somatórios aqui, né, o nome desse símbolo é somatório, CJ, X e J. Então essa aqui ficaria aquela matriz que a gente viu, que fica a função custo, e depois a gente teria 2 restrições, né, com 2 somatórios. A primeira restrição seria o número total de itens transportado a partir da fábrica I, que deve ser igual à capacidade A. Então aqui teria um somatório para ela, como a gente viu. E a restrição 2 seria o número de itens transportados para o destino J, que deve ser igual à capacidade de absorção B. Então também teríamos um somatório igual a gente viu anteriormente. Temos que seguir uma propriedade para que isso funcione, que é a seguinte situação. A equação ela deve estar balanceada. O que eu forneço tem que ser igual a que chega, tá certo? Então, o somatório de AI tem que ser igual ao somatório aí de BJ. Porque se a demanda for maior que o fornecimento, a gente tem que acrescentar uma fonte auxiliar. O que isso significa? É um artifício para que a gente consiga fazer os nossos cálculos, tá certo? Aqui a gente poderia também colocar como se fosse estoque, importação. Agora, se o fornecimento for maior que a demanda, aí também temos que criar um destino auxiliar, que pode ser o estoque ou algum outro tipo de artifício. Esse destino auxiliar, na verdade, ele é um destino fictício. É a mesma coisa que a fonte auxiliar, é uma fábrica fictícia que a gente cria para colocar essa diferença aí de produto, quando é maior do que o fornecimento e quando é maior que a demanda. Então a gente cria esse artifício para a gente deixar essa diferença ali de ladinho e fazer as nossas contas. Mas depois eu vou falar mais um pouquinho sobre os casos não balanceados com vocês. Então vamos ver mais um exemplo? Então aqui tem o exemplo 2. E aí eu tenho a capacidade de fornecimento A1 igual a 15, A2 igual a 25, as fontes 1 e 2 e os destinos 1, 2 e 3, com as capacidades de absorção e os custos aí associados. E que eu vou pedir para vocês? Que vocês pausem o vídeo e tentem montar a programação linear, aquilo que a gente acabou de fazer, tá? Primeira coisa, vamos verificar se a capacidade de fornecimento é igual a de absorção. Ó, aqui é 15... e aqui é 25. Então, se a gente somar aqui, está dando 40. E aqui, 20 mais 10 mais 10, 40 também. Beleza, se é igualzinho, a gente pode fazer esses procedimentos. Tá bom? Então, eu vou deixar que vocês tentem fazer esse exercício. E eu deixei aqui, ó, escreva um modelo de programação linear do exemplo 2. Se tiverem dificuldade, pode me perguntar. Bom, eu falei para vocês que existe o caso do sistema não está equilibrado. Então, suponha a seguinte situação. Eu tenho 3 fontes. E aqui eu tenho origem 20, 30 e 10. Ou seja, totalizando 60, né, a capacidade de fornecimento. E os 3 destinos, com 25, 36 e 5. Totalizando aí 66. Os custos eu vou apresentar ali na tabela a seguir. Mas perceba, a capacidade de fornecimento é diferente da demanda, né? Do que o destino está pedindo. Está pedindo 6 a mais. Então, como que a gente faz para poder resolver esse tipo de problema?
Então não temos uma condição de equilíbrio entre oferta, ou seja, disponibilidade nas origens, e demanda, ou seja, necessidade e destino. Se vocês perceberem, vocês vão ver que vai ficar faltando 6 unidades aí em um determinado destino. Então, o caso ele tem que ser equilibrado. E como que você faria para poder equilibrar esse sistema? Eu teria que fabricar mais, né? Mas vamos supor que isso não existe, isso não entra no nosso caso. Então aqui eu tenho que criar um artifício, por isso que eu crio uma fonte artificial, né? Uma fábrica artificial. Que eu vou falar que ela vai produzir, mas na verdade ela não vai produzir, né? Então como que seria isso? Então a ideia é a gente criar esse destino auxiliar e o custo, como ele é um artifício para essas rotas, vai ser iguais a 0. Então vou colocar aqui esse artifício, ó. Então eu criei aqui agora origem 1, 2, 3 e uma origem auxiliar, ou seja, uma fábrica auxiliar. Os custos de rota, 0, porque na verdade são um artifício. Às vezes vai ficar até dentro da fábrica mesmo, então eu não tenho custo de transporte. E qual a disponibilidade? A diferença, 6, eu acrescentei 6. Então se eu somar agora tanto o que o destino precisa quanto o que a fábrica pode fornecer, dá exatamente 66. Então, eu consegui equilibrar o sistema. Ah, professor, mas vai ficar faltando 6 para um destino. Sim, vai ficar faltando. Mas aqui eu já consegui criar um artifício para poder resolver o meu problema. Então, vamos tentar resolver esse problema de uma forma bem simples. Já até coloquei aqui para vocês, mas como que fica? Ó, o destino 1 está precisando de 25, mas a fábrica só pode fornecer 20. Então, eu enviei aqui os 20. E aí ficou o que? Isso aqui eu já matei a possibilidade, né? Já forneci todo mundo. Mas aqui ainda precisa de 5. Então eu peguei o que? A fábrica 2, que pode fornecer 30, e mandei 5. Então aqui ficou somente 25, e agora aqui já forneceu tudo. Beleza? Bom, vou para o destino 2. O destino 2, ele falou que precisa de 36, mas eu só posso fornecer 25. Tá lá, forneci os 25. E aí aqui, morreu, né? Não posso fornecer mais. E aqui ainda fica faltando 11. Beleza. Se eu forneci 11, então agora eu vou pedir ajuda à fábrica 3. Ela pode fornecer o quê? 10. Então eu forneci os 10. E aqui ficou ainda faltando 1. Aí eu vou pedir o quê? A fábrica auxiliar. A fábrica que forneceu 1. E aí sobrou quanto? Sobrou 5. E o destino 3 vai receber 5. Então eu consegui fechar o meu problema aí, né? Mas o que acontece? Eu consigo interpretar que o destino 3 não vai receber nada, porque ele vem da origem auxiliar, da fábrica auxiliar, e o destino 2 vai ficar faltando uma unidade. Então, essas quantidades que vão ficar faltando é devido aí à fábrica auxiliar que eu tive que criar para poder fazer o sistema ficar equilibrado. Beleza? Bom, então na próxima aula nós vamos ver alguns tipos de algoritmo dos transportes que resolve esses problemas de programação linear que pode ser resolvido diretamente por simplex ou também usar alguns métodos alternativos, como método canto noroeste, método de custo mínimo e método de Vogel. Aqui eu coloquei um vídeo mostrando para vocês como que funciona o sistema de logística, como que funciona o sistema de transporte. Perceba, foi para avião, depois as carretas, né? E como que funciona esse processo. E para poder minimizar esses custos de transporte, esses custos de rota, a gente usa bastante esses algoritmos. Lógico que o método simplex é o método que a gente está vendo que pode ser aplicado em quase tudo, né? Os métodos de programação linear, a gente consegue ver que eles são aplicados e que realmente consegue diminuir aí o custo de transporte. Bom, esses outros métodos alternativos aí, método do canto noroeste, método custo mínimo e método de Vogel, cada um tem suas peculiaridades. E aí a gente vai ver as diferenças, tá bom? De cada um. Valeu, galera!